people! Tudo bem com vocês? Meus amigos e minhas amigas. Eu sei que vocês hoje que são empreendedoras e que trabalham com vendas, que precisam oferecer seu produto ou serviço, é importante que seu cliente adquira seu produto ou serviço. Eu sei que muitas vezes vocês já se depararam com diversas objeções. Eu vou contar uma história para vocês sobre uma análise comportamental que eu fiz de uma empresa de revenda de carros. Aliás, não era nem revenda de carro, era uma concessionária de carros. E lá ele tinha um grupo de 20 colaboradores, se eu não me engano, que trabalhavam dentro de um determinado setor. E quando eu fui fazer análise comportamental, é interessante uma coisa, que o proprietário queria fazer essa análise para ver quem ele iria demitir. E a primeira coisa que eu conversei com ele foi o seguinte: por que você não demite? Por que você vai gastar com análise comportamental? Ah, não, porque eu tenho que ter a certeza. Assim, não. Se você já tem a certeza que vai precisar demitir, então demite. Agora, se você quer uma análise comportamental para justamente realocar essas pessoas, eu acredito que seria o mais aconselhável. E ele acabou comprando de mim a análise de perfil comportamental. E quando eu fui fazer essa análise, que eu cheguei na concessionária, e é interessante, a pessoa a quem ele tinha pensado demitir, ele acabou não demitindo, ele apenas realocou. Ou seja, era uma pessoa que estava ali trabalhando no financeiro, no preenchimento de notas fiscais, e a pessoa não se sentia feliz. Quando eu fiz a análise de perfil comportamental de todos aqueles, daquele setor que estava trabalhando, essa pessoa, ela era uma exímia comunicadora. Era uma pessoa que era importante estar hoje no setor de venda, se comunicando, falando com o cliente, mas ela estava ali naquele quesito do planejamento ou análise, onde ela precisava estar preenchendo notas fiscais. E uma coisa que eu fiz foi, conversei com ela, perguntei onde ela gostaria de estar, e ela disse o seguinte: eu gostaria de estar na venda, porque ali eu me sentiria realizada. E foi aí que, quando eu conversando com ele, depois de fazer análise, claro que eu não revelei a conversa que eu tive com eles, que não pode, eu disse o seguinte, eu dei a seguinte sugestão: por que você não pega essas pessoas e testa elas nas vendas? Não, mas eu já tenho um grupo de vendedores. E olha o que é interessante, mas faça esse teste, faça esse trabalho com essa equipe também, com fulano, fulano e fulano. E ele resolveu fazer, e olha o que é interessante, com mais ou menos 45 dias depois, ele me ligou. Ele disse o seguinte: Antônio, tudo bem? Tudo, se lembra daquela análise que você fez para mim? Sim. Rapaz, se eu te disser que eu tive uma surpresa muito grande, eu disse assim, qual seria a surpresa? A pessoa a quem eu iria demitir, eu simplesmente mudei ela de local. Onde ela estava não estava fluindo tão bem, eu já tinha pensado em demiti-la, mas nas vendas, esse mês que eu estou te ligando é o segundo mês consecutivo em que ela bate meta antes dos 15 primeiros dias. Ou seja, ele tinha uma pérola na mão e não estava aproveitando. Ele tinha uma joia rara na mão e não estava aproveitando. E isso simplesmente porque ele ainda estava no estágio de negociação comigo sobre análise de perfil comportamental. E eu, de certa forma, quebrei uma objeção dele. Mas, Antônio, vamos lá. Você disse o seguinte lá no vídeo anterior, que se o cliente ele diz que precisa conversar com o sócio ou com a esposa, o que eu preciso fazer? Primeiro, toda vez que seu cliente chega para você, é muito importante você dar total atenção a ele, ter escutativa, para você começar a perceber alguns detalhes que ele vai soltando no meio da conversa, no meio do diálogo, que você poderá estar utilizando futuramente. Uma coisa que é muito importante você entender: seu produto ou serviço é uma oportunidade para ele. Você tem que fazer com que ele enxergue isso como oportunidade. Então, se ele vai levar teu produto ou serviço, entregue primeiro os valores para depois você dizer o preço do seu produto ou serviço. Ou se já tiver estampado em alguma prateleira onde ele já tenha visto, não importa. De certa forma, entregue sempre os valores para ele primeiro. O que ele vai levar? E valores é justamente isso. Qual o benefício que o teu cliente ele vai levar para casa? Ele vai levar a adquirir teu produto ou serviço? Qual a oportunidade ele vai ter ali em adquirindo o teu produto ou serviço? E uma coisa que é muito importante, toda vez que você conversar com o teu cliente, é muito importante tudo
está dentro do contexto, está dentro alinhado. Lembre-se muito bem, o que eu estou falando aqui é simplesmente quando o teu cliente ele começar a chegar com objeções. E a objeção que eu vou falar principalmente é aquela que teu cliente ele chega para ti, que você vai fechar um negócio com ele e diz o seguinte: eu vou ter que ver com meu sócio primeiro, vou ter que ver com minha esposa primeiro, vou ter que ver com meu esposo primeiro. Eu não vou poder tomar decisão agora. O que eu vou falar a partir de agora é interessante, mas pode não funcionar para todos, mas eu tenho certeza que para a grande maioria vai funcionar. Mas lembre-se, tudo deve estar dentro de um contexto. Uma coisa que é importante nós termos é não ser chato, sabe aquele vendedor chato que quer porque quer empurrar a venda, que quer porque quer que o cliente leve, aí você tem que levar e o cliente se sente praticamente violado? É mais ou menos isso. Então, não seja esse vendedor chato. A primeira coisa que você tem que falar, quando o teu cliente ele vir com essa objeção, é você dizer: ok, evita estar insistindo constantemente, porque teu cliente ele vai acabar criando um abuso, ele vai ele vai se tornar, aliás, ele vai ficar chateado com você. E por mais que você tente converter novamente essa venda, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele já criou uma barreira ali. Então, por mais que você tente quebrar as objeções, ele não vai deixar. Você precisa, lembrando, vendas é mensagem no inconsciente. O inconsciente é que toma toda decisão. Uma coisa que é muito importante você fazer com o teu cliente, que ele chega com objeções, é dizer o seguinte: ok, eu te compreendo. Ok, senhor fulano, senhora fulana, eu compreendo você. Por quê? Porque simplesmente você não está confrontando o teu cliente, você não está batendo de frente com o teu cliente, você não está insistindo com o teu cliente para que ele leve algo seu. Você está trazendo ele junto para perto de você. Você está começando a criar uma relação de confiança. Quando você diz, eu compreendo, você já está começando a quebrar algumas objeções. O teu cliente ele já começa a se sentir mais à vontade. Ele já começa a se sentir mais próximo de você. É aquela questão do rapport. E quando você falar, tudo bem, eu compreendo, senhor fulano, senhora fulana de tal, mas deixa eu lhe fazer só mais uma pergunta, pode ser? Pode. Ficou alguma dúvida no que eu lhe falei ou em relação a alguma coisa? Ficou alguma dúvida? E se o seu cliente vai dizer, não, ficou tudo bem, eu consegui compreender tudo, interessante, principalmente quando você está fazendo negócios, quando você está trabalhando com B2B, certo? B2B, eu acho que é essa a expressão, eu esqueci, mas é quando você está lidando com outras empresas. E quando ele disser assim, não, tudo bem, eu consegui compreender e tudo, você simplesmente joga a próxima pergunta em cima dele, assim, certo? E o que é que o impede de fazer negócio comigo agora, aqui nesse momento? E aí ele vem com aquela pérola, ele simplesmente vem o seguinte, não, eu tenho que ter a aprovação dos meus sócios juntos também, eu tenho que ter a aprovação do meu esposo, da minha esposa, eu tenho que conversar com eles primeiro. E isso é muito... Quando ele vem com essa objeção, é aí que você joga a próxima pergunta em cima dele. Lembre-se, não seja chato, jamais. Observe e perceba o limite do cliente. Se você começou a gerar um diálogo com ele, então você começa a questioná-lo, mas faça isso de maneira natural, faça isso de maneira simples, faça algo como se fosse uma conversa entre amigos ou amigas, mas jamais fique fazendo a inquisição do seu cliente. Não. Então, quando ele disser que precisa conversar primeiro com o sócio, ou com o esposo, ou esposo, ou a sócia, você pergunta o seguinte, vem cá, me diga só uma coisa, se dependesse do senhor ou da senhora aqui nesse momento para fecharmos negócio, você fecharia negócio? Ou já estaria fechado? E se disser sim, opa, a pessoa me disse um sim, eu já comecei a quebrar objeções. Quando o teu cliente, uma coisa é certa, quando você pensa no cliente, uma coisa você já pensa no não dele. Então, a primeira coisa que você tem que quebrar é a objeção desse não. E quando ele diz sim, você já joga para cima dele. Opa, então temos 50% da venda já realizada. E isso é fundamental para você. Você faz essa movimentação com o cliente, você faz essa comunicação e faz ele começar a perceber, realmente nós já temos 50% aqui já fechado. Se depender de mim, eu já fechava com ele ou com ela.
mas eu preciso dar uma aprovação do meu cliente, ou do meu sócio, ou da minha sócia, ou do meu esposo ou esposa. E o vendedor, que é expert, ele tem que fazer o seguinte, chega para ele e diz assim, o senhor gostaria que eu ligasse para ele se ficou alguma dúvida, que eu pudesse explicar melhor? Eu poderia estar conversando com ele. E se ele disser não, você também não insista. Não, ok, compreendo. E quando é que poderíamos estar conversando novamente? Isso já para você criar um novo lead. Você pega o contato do teu cliente. Se ele não quiser dar, também não vai insistir. Ok, tudo bem. Ok, compreendo. Lembra-se, ok, compreendo. Ok, tudo bem. Sempre para gerar aquela aproximação. E no final das contas, se o cliente, mesmo assim, ele continuou com a objeção que precisa conversar com a outra pessoa, você pergunta o seguinte, me diga uma coisa, poderia só fazer uma avaliação comigo? Uma nota de 0 a 5, sempre 0 a 5, nada 0 a 10. 0 a 5 para fechar negócio. Qual nota seria que o senhor conseguiria dar ou a senhora conseguiria me dar? Para fechar negócio agora, nesse momento, se fosse para fechar o negócio, eu daria uma nota 4, eu daria nota 5. 0 não é nada, 5 é fechou total. Quando dá de 4 a 5 é onde você pode conversar mais, poderá insistir um pouco mais, trazer ele ainda mais para próximo, oferecer maiores oportunidades. Mas quando ele oferece menos do que isso, não adianta insistir. É importante deixar que esse cliente vá. E outra coisa, você que é um vendedor, lembre-se de uma coisa, você não está abaixo do teu cliente, você está no mesmo nível do cliente. O teu cliente comprando te ajuda, mas você como expert no assunto, como expert no produto ou serviço, você está ajudando o teu cliente a levar uma ótima oportunidade para casa. Lembre-se sempre disso. E essa, meus amigos e minhas amigas, é a dica que eu tenho para cada um de vocês. E é interessante que quantas pessoas eu vejo oferecendo produto ou serviço e não tem a mínima noção da oportunidade ou descrever qual oportunidade que aquele produto ou serviço poderia estar oferecendo para seus clientes. E isso é importante, já estar aqui dentro. Já está formulado, que é para quando o teu cliente chegar para você, você oferecer e teu cliente levar já sem nenhuma objeções. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que se você conhecer, claro, pessoas que é importante assistir esse vídeo, compartilha, divulga, vai ser fundamental aqui para esse trabalho que eu estou realizando e eu tenho certeza que você vai ajudar muito mais pessoas também. Então compartilhe em suas redes sociais, lembre-se, se inscreva no nosso canal, acione o sininho que é para o YouTube notificar a você que está subindo um novo vídeo, curte e até um próximo vídeo. Fui!